Nós estamos recebendo aqui o Omar Murad, Murad, perdão. Omar Murad, é isso, Murad, né? Exato. Perfeito. E engenheiro de 43 anos, e ele estabeleceu, né, uma meta em 2021 de percorrer 3.600 quilômetros de bicicleta. 36 mil. 36 mil? Só 10 vezes mais. Ô, louco. Tá faltando zero aí. 3.600 eu já achei que era muito. Não, 36 mil quilômetros, então, para você que... Então, acho que foi isso a pergunta retratada aqui. Tá certo, viu, Marcão? 36 mil quilômetros. Então, para começar o nosso bate-papo aqui, gostaria que você falasse primeiro como que começou a sua história com a bicicleta, quando que você começou a pedalar nesse bom dia inicial. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Léo. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade de estar aqui. Também aos amigos, colegas da Bike que acompanham a entrevista. Muito obrigado pela participação. Eu acho que eu me apaixonei pela bicicleta quando eu tinha 5 anos de idade. A minha mãe deve lembrar que estava acompanhando, em que ela falava, vai, Omar, aprende a andar sem rodinha. E eu lembro que ela ficava insistindo e quando eu aprendi a andar com aquela bicicletinha bem pequena, eu nunca mais me desliguei da bicicleta. Ela passou a ser algo que me acompanhou a minha infância toda. Lembro claramente uma época que eu faltei a semana inteira na escola para ficar aguardando uma bicicleta chegar. Minha mãe também deve lembrar disso. Então, acho que vem de muito tempo atrás. Pedais mais sérios, assim, eu me lembro com 13, 14 anos, cobrindo distâncias maiores, 60, 70 quilômetros dentro da cidade de São Paulo. E depois acho que eu não parei mais. Existiram épocas que eu pedalei um pouco mais, um pouco menos, por conta de estudo, trabalho, viagens. Mas eu nunca mais me desliguei da bicicleta e o esporte faz parte de mim, faz parte de quem eu sou e eu não consigo viver sem. Então, se for contar um pouquinho, é muito mais do que um esporte para mim. Nós estamos aqui com o Eduardo Magalhães também, 36 mil quilômetros, ele começou cedo, né, aos 5 anos. Você sabe que quem anda de bicicleta é isso mesmo, né? Vai passando de geração em geração, o incentivo dos familiares. E gostaria que você também ficasse à vontade para conversar com... O Léo é um amigo que a Bike trouxe pra gente. Legal. É um cara que a gente admira muito, é um cara que ele tem as suas métricas, os seus métodos de treinamento. Só para você ter uma ideia, esse ano a gente tem um grupo de pedal que a gente anda também. Eu rodei 12 mil. Meu Deus. Então quer dizer, que eu acho um absurdo. Então, pô. Entendeu? Aí ele roda. Aí eu tem um aplicativo que a gente usa que chama Strava. Aí eu tava olhando o aplicativo do Strava, a gente acompanha as pessoas que a gente segue, algumas pessoas. Eu tava olhando dele, ele escreveu ali, completando 33 mil quilômetros. Falta 3. Eu falei assim, você tá de sacanagem. Não é mentira que ele vai fazer essa meta aí. Por isso que eu falei, para quem a gente que não, no meu caso que não pratico, né, não ando de bicicleta, você falar 360 já é bastante. Agora, 36 mil realmente é algo, assim, muita coisa. E você, tem até aqui algumas questões para a gente conversar. Você participa de competições ou é algo que você faz mais por hobby? Acho que ao longo dos anos eu me fiz essa pergunta. Muitas pessoas falam, mas por que você não participa de competição? Eu acredito que... Por que eu não vou em competições? Eu não participo. Acho que eu participei no passado de Audax. Eu sempre busco no esporte encontrar o melhor de mim. Perfeito. Saber que eu tenho a certeza de que eu estou fazendo o máximo que eu posso naquele esporte que eu amo. Troféu nunca foi uma coisa que me atraiu muito, assim, eu nunca quis me comparar com pessoas, nunca foi meu objetivo. Eu também tenho um problema com ambientes com muitas pessoas, eu sou extremamente cuidadoso com os meus equipamentos, então a competição ela representa um ambiente hostil para mim. Então acho que eu nunca me interessei e continuo não me interessando. O que eu gosto mesmo é de estabelecer metas, desafios que fazem eu extrair o melhor de mim, né, nesse esporte que eu tanto gosto. Então raramente vocês vão me ver em alguma competição. Você tem ideia de quantos quilômetros já pedalou com o Strava? No Strava você deve ter uma métrica pós-Strava Sim, a métrica... que no passado eu não usava, né? Antes do Strava, você tem uma ideia de quantos mil quilômetros já andou? Nos últimos 14 anos que eu estou em Rio Claro, eu sei que eu pedalei 120 mais 70. Estão falando de quase 200 mil quilômetros. Só para quem... Mais o que tem para trás. Então eu estimo que uns 250, 260 mil quilômetros. Só para você ter uma base, a quilômetros. volta na Terra pelo Equador são 38 mil quilômetros, se eu não me engano. Então 190 mil quilômetros são 5 voltas. Então ele já deu 5 voltas na Terra inteira, assim, ó.
Pela linha do Equador, que é maior. Vou dizer que se eu considerar lá com 13, eu estou com 43, então tem 30 anos que eu estou pedalando. Obviamente, lá atrás, quando criança, eu não pedalava 10 mil por ano, eu pedalava talvez 1.000. As articulações não mentem, tem folga em tudo. Ô, Léo, agora eu fiquei com medo, cara, porque você imagina se eu falei que uma volta na Terra é 38 mil. É que agora a gente já está no dia 22 de dezembro, não dá tempo de dar a volta na Terra esse ano, mas... Minha esposa falou isso para mim. Por que você não colocou o número redondo? É que eu não pensei assim, eu pensei em 100 por dia. Sim. Depois eu explico um pouquinho mais os detalhes. Eu ia perguntar para você justamente isso. Como que surgiu a ideia do desafio? Como que aconteceu essa ideia para 2021? Fechando 2020, nós ainda estamos em pandemia, né? Eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa no que vem, extrair alguma coisa boa dessa situação toda que a gente está vivendo. E aí... Por conta da pandemia, as viagens a trabalho elas foram canceladas. Eu sabia que o ano todo eu não viajaria, que é o que muitas vezes acaba limitando a dedicação diária ao esporte. Então eu falei, olha, eu não vou viajar 2021. Então eu consigo me dedicar, se eu me programar bem, todo dia uma certa quantidade de horas. Né? E aí eu pensei, puxa, eu já fiz pedais de centenas de quilômetros por dia, mas eu nunca pedalei 365 dias, 100 quilômetros, que me consumiria 3 horas a 3 horas e meia todos os dias, pelo menos. Isso acabaria ocupando a minha banda de tempo livre. Eu acabo o trabalho 6, às vezes 6h30, um pouquinho mais tarde. Aí eu estou falando que eu vou até 9h30, 10 horas todo dia. Casado, 2 filhos, com questões de trabalho, como todo mundo. Então eu falei, nossa, eu me encantei por essa ideia que eu tive, porque eu sabia que tinha uma chance de eu não conseguir. E é aí que eu gosto mais ainda. Quando eu sei que eu vou ter que me adaptar, criar estratégias para poder chegar no objetivo. Então quando eu tive essa ideia maluca, eu não sabia se eu conseguiria. E eu fui me adaptando ao longo do ano para conseguir. Você tem algum acompanhamento profissional, alguém que te ajuda na parte de alimentação, na parte de técnica, na parte de treino? Não tenho, Magalhães. Há muitos anos eu pedalo, o que eu sou uma pessoa meio autodidata mesmo. Eu sempre leio publicações científicas, pego textos de equipes profissionais. A alimentação é um negócio que, obviamente, eu faço check-up de saúde anual, então eu passo com o nutricionista, a gente pega algumas dicas, mas ao longo dos anos eu fui me conhecendo melhor, então eu sei exatamente o que funciona para mim nas condições que eu me coloco. Então, obviamente, se tivesse acompanhamento profissional, talvez eu conseguisse fazer mais do que eu fiz, mas é meio que autoaprendizado mesmo em praticamente quase tudo que eu faço. Só registrar aqui algumas participações, sua mãe Aparecida mandando... Um beijo para você, muito obrigado pela participação. Marcelo Estrada, de Araras. Também. Deixa eu ver se ele está perguntando. Ele está perguntando qual que é o seu percentual de gordura. 4,5%. Nossa senhora, Léo, tem até vergonha isso há um mês atrás, pode ter oscilado. Ele está perguntando aqui. Sua mãe, grande filho. Aline Fontanete, grande Omar, estamos aqui te assistindo. Obrigado, Aline. Marcelo São Pedro também, deixando um recadinho. Está aparecendo na nossa tela aqui a fotinha, o comentário de todos. Participe, mande a sua pergunta aqui. E também o Marcelo, de novo, bruto demais. Falou sobre como que é o percurso. Cada dia no local. Explica para os nossos ouvintes como que você define isso. Sim, então falar em percurso tem umas coisas interessantes. Desses 36 mil, 25 mil mais ou menos foi feito indoor. Eu vou falar um pouquinho disso, dentro da minha casa. E 11 mil quilômetros foram feitos em estradas de asfalto ou estradas de terra pela região, num raio de até 700 quilômetros de Rio Claro, que eu vou para tudo quanto é lugar. E esse foi um segundo habilitador, que é uma característica que habilitou eu conseguir fazer o desafio. Porque você acaba de trabalhar, coloca a roupa, sai, chega tarde. Então eu falei, puxa, eu vou investir num equipamento de ciclismo indoor. Então hoje tem equipamentos que você tira a roda da bicicleta, coloca o seu quadro da bicicleta ali, que é o de transmissão direta que a gente chama, e você consegue pedalar dentro de casa, simulando subidas e descidas, com um simulador em que você se conecta com pessoas do mundo inteiro. Que bacana. Então você participa lá, eu participo de corridas, que lá não tem o problema dos acidentes, enfim. Então tem corrida, tem treino em pelotão, você pode treinar sozinho. Então isso foi um grande avanço, no meu caso, para eu conseguir atingir essa quilometragem. O que traz um desafio também. Poucas são as pessoas que conseguem ficar 3 horas pedalando sem sair do lugar. Olha. Então isso foi um desenvolvimento dessa questão da força mental, da capacidade de ficar ali, de fato me transportar e entender que por mais que fosse virtual, eu me sentisse como se estivesse fora de casa.
E acho que funciona muito bem. No começo foi difícil, depois eu fui me adaptando. Hoje eu estou totalmente adaptado. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse pedal virtual. Você usa aquele aplicativo Zwift, é isso? Existem vários, o que eu uso é o Zwift. E esse ambiente virtual da sua casa, você fez como? Você usa uma tela pequena do computador, você botou numa televisão. Como é que você fez esse ambiente? Porque é o que você falou, o desafio mental de você se transportar para esse lugar... eu sei que, por exemplo, esses aplicativos, para quem não conhece, tá? Eles foram criados em outros países. Eu tenho um amigo que mora em Vancouver, por exemplo, e lá é muito difícil de pedalar, por quê? Porque lá chove todo dia. Até que o apelido da cidade é Raincover, chuva. Então ele tem, eu estive já na casa dele, e ele tem na casa dele um ambiente que é uma televisão de 70 polegadas lá para fazer todo. Porque na realidade ele pedala quase todo dia no rolo, porque não tem como, né? Não tem como ele fazer isso na chuva, porque é um negócio diferente. Então, como é que você fez isso na sua casa? Você chegou a ter uma estrutura especial? E a grande vantagem de você estar no rolo também é que você consegue interagir com quem está do lado também, né? Com os familiares, porque é muito tempo pedalando também, né? Que se você ficar o dia inteiro. Se fosse fazer tudo isso na rua, você exatamente, ia ter a conta em casa quando chegasse. Também, né? Não, eu comecei o ano, não tinha um lugar especial, nós temos uma edícula no quintal em casa, eu comecei pedalando lá fora, só que os gatinhos de casa começaram a interagir com o equipamento além do que eu gostaria, e aí depois agora, mais no finalzinho dos últimos 4 meses, eu movi o rolo de treino e a bicicleta para dentro de casa. Eu tenho uma TV que acho que é de 32 polegadas, que é suficiente, ela fica a meio metro de distância. E é o suficiente, não precisa nada além disso. Sem ar-condicionado, que seria um ponto negativo, porque você treina em um ambiente muito condicionado, muito controlado, e quando você vai para a rua você sofre. Então você precisa de ventilação. Ventilador você usa. O ventilador tem que usar, porque você não tem troca gasosa com o ambiente. O Marcão acho que está colocando na nossa tela como que seria o aplicativo, uma ideia mais ou menos para os nossos, para quem acompanha no Facebook e no YouTube, do aplicativo, de como funciona. Tiago Anhalon, é isso? Anhalon, lá de Jundiaí. Isso. Obrigado, Thiago. Ele disse aqui que teve o privilégio de acompanhar esse alienígena em alguns pedais. Mandou aqui um recadinho para você. É um grande amigo. Marco Gabri, você é um exemplo e um grande ídolo. Mandou aqui no nosso de Araras. Obrigado, Marco. Facebook também. Continue, viu? Continue participando. O Marcão vai colocando na tela. Jesse Gonçalves, lá dos Estados Unidos, Jessé, morava em Rio Claro. Você sempre foi uma inspiração para todos nós apaixonados pelo esporte. Estou na torcida por você, meu amigo. Mandou o hashtag aqui, 36K, 36 mil, não é 360 nem 3.600, 36 mil. Desse percurso fora da sua casa, por onde que você já passou? Quais as dificuldades encontradas? Fora de casa, eu fui muito para a região ali de Andradas, com alguns colegas que estão conectados. A gente faz muito pedal bate e volta, 160, 170 quilômetros. A gente vai no sábado, dorme numa pousada e volta no outro dia. O caminho que eu sou mais apaixonado, que é o Caminho da Fé. Eu não conheço talvez outros ainda fora, que são maiores, mas o Caminho da Fé é algo que é uma paixão para mim. Eu fui 2 vezes esse ano, 2 vezes seguidas. Uma no aniversário de Rio Claro, uma no aniversário de Rio Claro, em que eu saí daqui sozinho e fui de gravel, inclusive, que é aquela que o pessoal chama aquela speed, pneu fino de terra. Eu saí de Rio Claro e cheguei em Aparecida, que eu fiz em 4 dias, e fiz uma com o amigo Célio, espero que ele esteja conectado. Primeira vez dele para o Caminho da Fé, ele falou, vou fazer a primeira vez. Eu falei, não, mas vamos fazer ida e volta. Nós fomos por terra, saímos de Rio Claro, em 6 dias chegamos lá e voltamos em 2 por asfalto. Ele tinha uma restrição de horário, de tempo para acabar as férias. Nossa. Deu 1.100 quilômetros. É o caminho que eu sou mais apaixonado. E eu fui muitas vezes, acho que em torno de 6 vezes, para São Roque da Fartura, em que tem a pousada da Dona Cidinha, agora administrado por um amigo também, o Wagner, que espero que esteja nos acompanhando, que é um lugar muito bonito, muita natureza e muita montanha, que é o que realmente eu sou apaixonado. Subir. É o que eu gosto. É isso que eu te pergunto. Você gosta mais de subida, de descida? Você gosta de subida? Porque na descida tem aquele single track, não sei se você gosta desses partes. Não, eu não sou uma pessoa muito técnica. Você gosta mais do estradão mesmo. Da subida, porque na subida tem uma frase que o Pantani falava, que ele falava assim, eu não gosto da subida, mas a hora que eu entro nela é como se eu estivesse no inferno, eu quero sair de lá rápido. Eu até gosto da subida, mas a hora que eu entro, você sofre, obviamente você sofre. Mas aquele ajuste que você faz com o seu corpo, aquele esforço de você vencer a natureza, vencer a gravidade naquela condição,
é o que me dá, é o que me faz ficar apaixonado por isso. Então, subida é que de fato eu gosto. Quem pedala comigo sabe, para onde vai, sobe. Eu sempre brinco que na subida é onde separa os homens dos meninos. Porque ali é negócio, ali não tem embalo, não tem nada. O que vale ali é força de vontade. Ali é você mesmo. É você contra você, e aquela subida tá ali, ó, e você tem que encarar ela e tem que vencer. Exato. E não pode empurrar, né? Não pode empurrar. E uma questão, assim, para quem está nos acompanhando, com certeza todo mundo fica curioso. Qual o tipo de bicicleta? Você usou uma só, várias? Qual que você utiliza principalmente nesse desafio? Bom, na parte indoor eu tenho uma bicicleta que está dedicada para o rolo. Então é uma Speed, né? Tá fixa ali, já rodou os 20 e poucos mil quilômetros que eu comentei. Essa seria do pneu mais fino que você... essa é tipo aquela que o pessoal usa na estrada. Eu retirei a roda, ela está instalada 100%, ela nunca rodou fora. Certo. Então a bike está dedicada para o rolo. Fora, eu usei algumas bicicletas. Eu tenho algumas bicicletas. Então, eu rodo bastante de mountain bike, eu rodo bastante de gravel, que é uma bicicleta intermediária. Com pneu um pouco mais grosso. E rodei bastante de speed também. Mas entre as três, acho que a que eu mais usei esse ano foi a gravel, que é uma bicicleta que vem ganhando mais notoriedade no mundo inteiro. É como se fosse um quadro de speed, porém, o quadro, as rodas, é adaptado para você rodar na terra, em terrenos não asfaltados, mas mais controlados, não com um monte de pedra ou buracos. Mas o mais apaixonante desse tipo de equipamento é a flexibilidade que ele te dá. Então você sai com a mochila nas costas e fala, eu vou pedalar os primeiros 80 km no asfalto. Você pedala com eficiência no asfalto, que é o que a gente sente quando está com uma road bike, uma speed. Aí você fala, tem uma estradinha aqui que está no mapa, eu quero entrar na terra. Você entra na terra também. Então você está livre, entendeu? Ele fala assim, não, ele fala com uma naturalidade. Não, você pedala 80 km no asfalto, é como se fosse daqui até a minha casa. Não, mas você está livre, você consegue fazer o que você quiser. Qualquer terreno você roda. Então você vai tranquilo, você não tem preocupação de acabar uma estrada e você não conseguir. Léo, você sai daqui, você faz 80 km, você vai até Campinas, entendeu? Aí depois chega em Campinas, você pega uma estrada de terra, aí você volta pela terra, entendeu? É só para você dar uma voltinha. Quando eu pedalo 10 km na bicicleta da academia, eu fico feliz, gente. Não, mas isso é treino. Ó, vamos lá, gente, senão a gente não vai conseguir registrar todos aqui. Os sobrenomes hoje estão me derrubando. Luiz Johansen, é isso? Johansen, colega, grande amigo também. Obrigado, Luiz. Omar, a lenda do Endurance, grande pessoa, é isso? Júnior, parabéns, Omar, por este grande desafio. É sempre um prazer poder pedalar com você, grande atleta e amigo. Adilson de Rio Claro. Adilson também. Esse é o nosso herói. Parabéns, pai. Omar Filho. Meu filho. Obrigado, filho. Te amo. Deixa eu ver no Facebook aqui. Ó, deixa eu falar uma coisa. O Omar andou levando o filho dele pra cilada também já. Já tá também? Ele pedalou um tempo, depois veio a pandemia, ele parou de treinar na equipe da cidade, ele tá off agora, mas ele tava treinando com o Walter, na equipe do Walter, né? A pandemia atrapalhou um pouco. O pessoal já começou a tirar uma casquinha. O Thiago, ele falou, é uma pena que não vemos o Omar na subida. Sabe por que você não veio na subida? Já foi, Ele some, exatamente. Thiago, o Thiago perguntando aqui também, qual que foi o seu principal desafio de pedalar sem descanso? Isso é bacana. Eu acho que o principal desafio foi a adaptação do corpo. Eu não contei até agora, mas por conta do tempo em pedalada, eu não fiz academia, não tinha tempo. Eu acabava de trabalhar, eu tomava um café, conversava um pouco com a minha esposa e meus filhos e já sentava no rolo. Então eu fiquei sem condicionamento físico externo nenhum. Então quando chegou em fevereiro, eu achei que fosse morrer. Meu corpo não recuperava, eu estava sempre cansado, parecia que tinha um saco de cimento nas costas. É assim que eu me sentia. E aí que vem o mental. Mesmo nessas condições, eu sentava no rolo e eu pedalava e eu tinha prazer, depois de um tempo. O começo era difícil. Então a adaptação do corpo ela foi muito complicada no começo. Eu mudei a alimentação, eu reduzi o consumo de carne em 95%, porque as minhas medições mostravam que isso estava me ajudando. Então, acho que o mais difícil foi essa questão o principal foi a questão da adaptação do corpo. Vocês podem ver, eu sou uma pessoa super magra, não tenho grandes quantidades de músculo. Então, foi essa adaptação. E acho que o segundo ponto é essa questão mental, né? De você não estar fora, assim. Como é que consegue ficar 3, 4 horas? Eu cheguei a ficar até mais do que isso, pedalando dentro de casa. Porque fora de casa é o que a gente está acostumado a fazer. É brisa no rosto, natureza, você encontra uma pessoa, você conversa. Dentro de casa você está ali, conectado com pessoas, você até conversa com elas. Mas eu diria que os principais desafios foi essa questão da adaptação fisiológica e a parte mental. Você teve algum dia off? Você está tendo algum dia de descanso na semana? Como é que você está fazendo essa rotina? Então, eu pedalei dos 365 dias do ano, que eu ainda não acabei todos os dias de pedal, né? Eu vou ter descansado 9 dias. Nossa.
Desses 9 dias, são dois períodos de tempo em que eu viajei com a minha família, espaçados. Então eu pedalei, por exemplo, teve 190 dias que eu pedalei sem nenhum descanso, por exemplo. Acho que foi a maior sequência, e depois eu quebrei com algumas dessas coisas. Detalhe, para parar esses dias, eu pedalei mais antes para acumular. Então eu queria viajar de férias, então eu pedalei o dobro naquela semana, dava quase 200 por dia, 180 por dia, para poder conseguir E depois desse ato, quando você voltou, foi difícil? Não. O corpo acho que vai ser difícil parar agora, porque a hora que parar. ano que vem eu não quero fazer isso de novo, senão vai acabar com o meu corpo, mas. Deixa eu ver quem mandou pergunta. Ô, Mário, eu tô na estatística aqui, enquanto ele tá procurando a pergunta aqui, eu tô vendo a estatística aqui do Strava, seu. Aqui tá falando que você já pedalou 35.595,7. Falta só 400 agora. Então eu vou fechar. Eu vou fechar nos próximos dias, né? A gente tá fazendo a conversa hoje, mas ainda tem mais um pouquinho para fechar. Acho que vai até passar um pouquinho. Eu programei dia 25 e dia 31 para não pedalar. Vamos ver se eu consigo. Mas eu vou acompanhar aqui, quero só acompanhar. Vamos pedir para ele filmar pra gente, por favor, pra gente exibir aqui, se você puder. Quando você for bater os 36 mil, né? Legal. Sim, isso é legal. Pra gente exibir aqui no nosso Jornal de Esportes, a gente faz questão para mostrar, né, esse momento. Que legal. Com certeza vou fazer sim. Muito bacana. Deixa eu ver quem que mandou aqui. O Emílio. Boa, meu amigo. Te falei que você ainda seria conhecido por seus feitos. Obrigado. Obrigado, Emílio. Estrelinhas também, viu? Exatamente. Mande suas estrelinhas. Quem mais? Omar vai dar a volta ao mundo em quilômetros. Muito obrigado também. A Fabiana Joia também. Deixa eu ver. Obrigado, Fabiana. YouTube aqui. Mais uma vez, seu filho. Esse é o nosso herói. Parabéns, pai. Muito obrigado pela participação. Sobre a questão de alimentação. Pessoal perguntando se você usou algum suplemento ou só açaí com groselha. Essa história da açaí com groselha é engraçado. Até agosto, eu sempre dei preferência para a alimentação do que tem em casa, que já é bem saudável, a gente ainda melhorou um pouco mais. Então eu não usei nenhum suplemento, acho que até mais ou menos agosto. Foi um pouco depois que eu voltei do caminho da fé. Aí de tantos meus amigos insistirem, Omar, você está se destruindo, compra uma whey, compra alguma coisa. O Thiago vivia falando isso para mim. Aí eu comprei 2 potes de whey, eu comecei a tomar. Sendo bem sincero, eu não sei se é da forma como eu pedalo ou o corpo já está acostumado, eu não notei grandes diferenças. E a brincadeiras à parte, o que eu mais usei no desafio, meia hora antes de pedalar, meio litro de açaí, 5 colheres de aveia, e ao longo do pedal de 3, 4 horas ali no rolo, na rua é diferente, mas no rolo eu colocava água com groselha ou xarope de guaraná, que tem o açúcar que eu preciso para gerar energia, era isso que eu ia tomando. A cada meia hora eu dava um gole e eu acabava o pedal, participava de corrida sem gastar dinheiro com nenhuma dessas outras coisas. Mas não estou dizendo que não funciona, que não é bom. O Marcão vai mas eu não vi o açaí com groselha. Eu não vi necessidade. O problema do Marcão é que ele vai adotar o açaí com groselha e não vai adotar o pedal. Obrigado ao amigo Jorge, vulgo Andorinha, que forneceu açaí para mim por tanto tempo ali durante o ano. Você teve algum patrocínio de alguém que te ajudou nisso aí ou não? Você fez tudo? Não, eu não tenho patrocínio nenhum. Eu também nunca fui atrás de patrocínio, né? Nunca tive essa intenção. Obviamente seria bom ter algum tipo de ajuda para fazer desafios maiores, obviamente, mas não, foi tudo custeado por mim mesmo. Próprio. Uma coisa que muita gente tem curiosidade, que a gente gostaria de saber, sobre a questão de métricas, principalmente desses desafios. Você tem noção de quantas calorias já perdeu? Como você falou bastante desse cuidado que você tem, né, do acompanhamento, não só da questão física, mas também psicológica. Mas você já tem noção aí de quanto foi? Eu tenho alguns números na cabeça e até umas comparações para ficar mais fácil para o ouvinte também, né, para quem nos acompanha. Então, acho que foi um total de 36 mil quilômetros, que vai fechar daqui a 4 dias. 1.200 horas pedalando. Nossa. Então, dá para ter uma noção do número de horas. 580 mil calorias. Nossa. E subida vertical acumulada, que é assim que a gente fala, 345 quilômetros. Então, quando a gente traduz isso para números mais próximos, de coisas mais próximas da gente, em termos de distância, quase 90%, um pouquinho mais da volta ao globo, a distância perimetral, ou fazer 8,2 vezes do extremo norte do Monte Caburaí ao Chuí, no Brasil, em linha reta, então dá 8,2 vezes. Em termos de calorias, segundo o Zwift, equivale a 2.000 pedaços de pizza. Tá tranquilo. E quantos pedaços de pizza você comeu esse tempo inteiro? Eu comi alguns. Não, eu comi alguns. Eu como essas coisas também, mas tá menos. Com crédito aí. Ou o equivalente a 82 quilos de peso corporal. Então, hoje eu peso 60 quilos. Então, eu queimei o equivalente ao meu peso mais 22 quilos.
Então isso é uma outra coisa legal. Em termos de subida acumulada, equivale a subir o Everest 39 vezes. Né? E uma outra coisa que eu sempre acompanho por conta de saúde articular, nesse caso eu não sei se me ajuda muito, eu dei 6 milhões de voltas completas no pé de vela ao longo de todo esse desafio. Então, só em termos de números um pouquinho. Tá bom, são números que eu não acompanhei ao longo do ano, mas quando eu comecei a calcular, eu também fiquei impressionado. Você não tinha... Tem uma pergunta, né? Quando você colocou esse desafio, tudo, acredito que você não tinha feito esses cálculos. Eu fiz isso há dias atrás. E aí, assustou? Assusta um pouco, porque do ponto de vista fisiológico eu sei que eu faço bem para o meu corpo, mas tem uma questão de desgaste também. Eu reavivei algumas lesões, trouxe elas à tona de novo, eu ganhei algumas outras ao longo do ano também, tendinites, mas que eu consegui contornar, enfim. Do ponto de vista de saúde é muito extremado, mas tem o lado do prazer e da realização e do autoconhecimento que acho que para mim vale muito mais do que todo o resto. O Emílio, ele pergunta aqui sobre um dos primeiros desafios mais longos, quando fomos para, no caso vocês foram para Jaú, né? Era um trio inseparável, Omar, eu e Cíntia. Fica aqui uma singela homenagem à nossa amiga. A nossa amiga. É verdade, eu lembro desse pedal, foi um dos primeiros pedais na região em que a gente fez 150 km de ida e 150 de volta. Estávamos os três, Jaú é uma cidade em que eu tive a oportunidade de morar, é a cidade onde a família dos pais da minha esposa, os pais da minha esposa moram, então tinha esse carinho pela cidade e nós resolvemos ir para lá. Então, boa memória. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pedalou fora do Brasil? Aonde você pedalou? Qual lugar que você achou mais legal? Eu tive poucas oportunidades de pedalar fora do Brasil. Eu trabalho numa companhia e por conta disso eu viajo para vários lugares do mundo, e um deles é os Estados Unidos, no estado do Michigan, é onde eu tive a oportunidade de pedalar. Lá eu já participei de algumas provas, coisas mais contidas. Vai que é alugado, né? O meu ex-gestor, espero que esteja nos acompanhando. Hi, Beat, if you are there, thank you. Ele sempre me levava para pedalar, porque ele gosta muito. Então, tive a oportunidade de pedalar numa estação de neve, uma estação de esqui com neve, e também em provas locais ali, dos produtores de maçã, das vinícolas, enfim. Mas não tenho grandes experiências fora, não. Mas a pergunta que não quer calar, se pudesse escolher o local para pedalar, hoje assim, eu diria que Europa em geral, assim, por conta dos lugares. Tem muito lugar, muita ciclovia, cortando muitos países. E o Zwift, você acaba viajando para esses lugares, que tem muito trecho no Zwift, que você acaba vendo, vivenciando ele. E para quem já teve a experiência de fazer no Zwift e no pedal de verdade, né? O pessoal fala que é muito parecido mesmo, entendeu? Não é. A dificuldade é maior até às vezes no Zwift, porque o Zwift você tem menos marchas, acaba tendo alguma dificuldade. E o Zwift, assim, não tem descida, né? Então, na descida você também tem que pedalar. Então, não tem descanso nenhum, né? O Zwift, com certeza, os simuladores em geral, com certeza são piores do que pedalar na rua, porque, de novo, não tem a troca gasosa, o vento, você fica constantemente pedalando, as pessoas são alucinadas lá nos eventos, então é bem diferente pedalar na rua. Apoiamos seus desafios e torcemos por você. Silvia, Omar e Raquel, mandando minha família. Aqui. Amo vocês, obrigado. Eles são os meus heróis. A gente sabe que ainda não terminou os 36 mil, mas já está pensando em algo para o ano que vem, já tem alguma ideia, já pode adiantar alguma coisa para a gente? Eu sempre estou pensando em alguma coisa quando se trata de pedal. Assim, eu tenho vários projetos, mas um que eu quero fazer o ano que vem, meus amigos, alguns sabem, é sair de Rio Claro e ir até Aparecida sem apoio, direto, sem parar. Então, vou pedalar de dia, de madrugada, vai dar 760 quilômetros direto. Pela terra ou pela estrada? Vai depender se eu for sozinho, os primeiros 150 quilômetros até Andradas eu vou fazer por asfalto, que aí eu vou com a gravel bike, e aí depois eu pego terra. Mas a ideia é fazer algo mais extremo, sem nenhum apoio, a gente tem que se virar e encosta e dorme onde tem ali em algum lugar. Sem nenhum carro me acompanhando, só você, eu, minha mochila, e Deus e a bicicleta, entendeu? Então esse é um deles. Eu tenho vontade de fazer alguns recordes de pedalada online, de quantidade de horas, mas ainda não está tão definido. Essa questão desses desafios online está bastante em evidência, né? Tá bem. Acho que a pandemia trouxe isso, forçou né? as pessoas a irem isso. Mas tem números bem impressionantes assim de desafios online. Eu acho que eu quero entrar nesse jogo também. Mas isso da Aparecida aí é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a subida mais difícil que você já enfrentou? E qual a subida que você acha que é a mais difícil da nossa região inteira aqui?
A subida mais difícil da nossa região, vou falar até 70, 80 quilômetros de raio, eu acho que são as que tem lá perto de Charqueada. Aí tem lá o Morro do Querosene, a subida da Serra do Velório, que o pessoal chama. O Cantagalo eu já não acho tanto comparado com as outras. A mais difícil que eu já subi, asfaltada, eu acho que é a Serra do Deus Me Livre, seguida pela Serra dos Pecados, lá na região de São Roque da Fartura, que aí a dos Pecados é de terra, e a de asfalto é a do Deus Me Livre, que são 16 quilômetros a 16% de inclinação. 22 quilômetros a 16% de inclinação. Eu não tive essa oportunidade de ir nesses lugares ainda. Mas aqui tem vários lugares também. Gente, infelizmente nosso tempo, São Paulo está chamando. Queria agradecer, dar parabéns para você. Agradeço, Léo. Muito bacana, realmente. Fiquei impressionado aqui pela sua coragem, principalmente. Obrigado. Não é fácil, como você disse, o físico a gente vai dando um jeito, vai trabalhando, mas a cabeça e o psicológico tem que com certeza prevalecer. Então, parabéns. Muito obrigado, Léo. Obrigado, viu, pô? Eu que agradeço você, dar espaço para o ciclismo. A gente é um esporte que eu também amo, que eu aprendi a gostar. Eu entrei nessa brincadeira faz 7 anos e desde então estou cada vez mais fissurado também. Não tenho os mesmos desafios do Omar, mas é uma coisa que a gente tem e graças a Deus está tendo saúde para fazer. Então, parabéns, Omar. Obrigado, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Quando você quiser voltar, você liga para a gente sempre arruma um espaço aqui para divulgar o nosso esporte, que é muito importante para a gente aqui. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Muito obrigado. Espero o vídeo, hein? Eu vou fazer o vídeo, vou combinar ali em casa para a gente fazer o vídeo. Obrigado a todos que participaram, que esse desafio tenha ajudado vocês a entender que vocês também podem fazer coisas desse tipo. É só querer, se dedicar, ter paixão pelo que está fazendo. Obrigado pela participação.